pequeno em número e em força, mas Deus escolheu para fazer com eles uma aliança de misericórdia. Aliás, uma aliança de fidelidade e de misericórdia. Uma aliança de fidelidade e de misericórdia. E quando eles saem e atravessam o Mar Vermelho, estavam perto de Canaã. Foram enviados espias para ver. Os espias voltam, 12 homens. E quando eles voltam, eles trazem uma narração nada positiva. E eles falam, diante de toda a congregação, eles falam que lá tem gigantes, muitos gigantes. E eles dizem que nós éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos. Então eles trouxeram a terra boa, só que lá tem gigantes. E quando eles falaram isso, o povo temeu. E naquele momento houve um grande alvoroço no meio daquele povo. Um grande alvoroço, e o povo começou a se apostatar, a abandonar a fé, a ter nenhuma confiança em Deus. E aí eles disseram: por que ele nos trouxe? Começaram a olhar a Deus como alguém que os enganou, porque nos trouxe para cá, para morrermos nesse deserto. Vamos levantar alguém para nos fazer voltar ao Egito. E houve um alvoroço tão grande a ponto de eles se voltarem contra Moisés, e encontraram. E nesse momento é muito interessante a reação que Arão e Moisés tiveram. Quando eles falam que lá tem gigante, em outras palavras, nós não podemos com eles. Nós não podemos com eles. Eles são gigantes. Eles são gigantes. E aí a gente pega versículo. Deixa eu pegar o versículo 1. Diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Deixa eu comentar uma coisa rapidinho. Olha o pavor desse povo. A gente preferia ter morrido no Egito ou morrer nesse deserto do que enfrentar esses gigantes, porque eles tinham certeza que eles não podiam com os gigantes. Então, ou morria no Egito ou então nesse deserto, mas enfrentar esses gigantes não. Versículo 3. E por que nos traz o Senhor essa terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos o capitão e voltemos para o Egito. Dá uma pausa. Isso aqui não foi uma conversa. Não foi uma conversa. Isso daqui foi um alvoroço tão grande que o povo levanta a voz e chora. Para você ter uma ideia do que está acontecendo aqui, foi um alvoroço tão grande que o povo levanta a voz e chora. E aí, nesse momento em que eles estão falando tudo isso, que eles estão apavorados, com medo e desistentes, decididos a recuar, sabe o que acontece? No versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Uma pausa. E é muito interessante
ele é o líder, só que ao invés de talvez ele calar o povo, a única atitude que ele tem é de cair sobre o seu rosto. E Arão, juntamente com Moisés, cai com o rosto em terra. Por quê? Diante daquele alvoroço, por que eles caem sobre os seus rostos? Tanto como sinal de humildade, como naquele momento eles entendem o que fazer. O povo está decidido a voltar. Tanto para não ficar aqui naquele negócio desse fica empreendendo aqui. O povo decidiu voltar. E o que eu vou fazer agora? Ele cai com o rosto em terra e a atitude que ele tem é de orar. Essa é a atitude que ele tomou, a de orar. No versículo 6, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, filho de Jefoné, tendo que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Deixa eu ver no 10, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na frente da congregação e todos os filhos de Israel. A todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Deixa eu repetir aqui o que Deus está falando. Disse o Senhor a Moisés. Olha o que Deus fala para Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e deserdarei, e farei de um povo ainda mais forte do que este. Essa daqui foi a decisão de Deus. Causar, permitir que uma peste, uma epidemia, uma pandemia, uma peste atingisse todo aquele povo ali todo e iria morrer. E Deus iria fazer uma nação muito mais forte do que aquela de Moisés. E uma coisa que a gente não pode ignorar é que Caleb e Josué, eles foram muito corajosos, porque o povo ele está inflamado, está enfurecido. O problema é real, só que a visão do povo está distorcida. E como é que está a nossa visão? Porque e os gigantes, os 12 que vieram, e os 12 está Caleb e Josué, e os outros nomes, os 10, a gente não tem mais Caleb e Josué. E apesar de todo aquele povo se levantar com medo, com fúria e com palavras negativas, a coragem de Caleb e de Josué, de mesmo no meio daquele povo e falar contra aquele povo, enfrentar aquele povo que está se preparando para pegar pedras. E eles foram corajosos. E essa coragem eu preciso ter, você precisa ter, de enfrentar o mundo e às vezes os nossos irmãos, às vezes marido,
marido, a esposa, porque sempre vai ter alguém que o diabo vai usar, o diabo sempre vai usar pessoas mais fracas para minar a nossa fé, com palavras negativas, principalmente diante dos grandes problemas. Eles tinham diante deles gigantes, e às vezes a gente tem diante da nossa vida gigantes, problemas gigantescos. Até bem contido, os desafios gigantes. Essa nossa vida de altos e baixos, que às vezes a gente está bem, mas às vezes tem um problema, e às vezes tem uma dificuldade, tem aflições, e às vezes aparecem os gigantes, problemas que são maiores do que nós. E que a gente olha o problema e a gente sabe que tem que lutar, porque não dá para recuar, não dá para desistir, não dá para esmorecer. E a gente sabe que tem que enfrentar o problema. E algumas pessoas desanimam, escurecem, voltam para trás. Por quê? Porque a visão dela está distorcida. A visão de Caleb e de Josué não estava distorcida. O problema vem para mim, vem para você. Às vezes a gente passa até um tempo de tranquilidade, mas de repente vem um problema gigantesco, um desafio gigantesco. E o que a gente faz? Vem para todo mundo. A maneira como você vê, como você lida com o problema é o diferencial. A visão de Caleb e Josué não estava distorcida. Eles estavam olhando para o Deus que estava com eles e não para os gigantes, que era real. E você tem, às vezes, problemas que é real, porque os gigantes eram real. Não foi uma ilusão, não foi um sonho. Era real. Os gigantes estavam lá. Era de fato real. Só que eles não estavam olhando para os gigantes. Eles sabiam que eles tinham que lutar. E a gente fica assim, sabe que tem que lutar, mas não dá para lutar na nossa força. Não dá para lutar na nossa força. E eles não estavam confiando na sua força, mas eles estavam com a visão em Deus e decididos a ir lutar na força de Deus. Na força de Deus. Os problemas da nossa vida, as dificuldades da nossa vida, só podem ser vencidas se tiver fé. Mas que fé é essa? Só se a gente crer. Romanos capítulo 10, versículo 10, fala que com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Foi o que Caleb e Josué fez, confessaram com a boca. Com o coração a gente crê. E na contramão do que eu estou dizendo para você, Romanos 10, com o coração se crê. Nessa contramão, Deuteronômio capítulo 7, versículo 19, acho que é 19, diz assim, ou 17, que diz assim: se no teu coração tu disser, essas nações são maiores do que eu, não vou poder te dar lançadas, não vou tirar ela diante de você. Porque no coração se crê. O povo não creu, o povo não estava confiando. E os problemas às vezes são tão grandes, que são desafios gigantes, e eles aparecem com a permissão de Deus. Porque eu já falei várias vezes para vocês, já perdeu a autonomia na nossa vida. Ele não pode mais agir na nossa vida. E quando ele age, ele tem a permissão de Deus. Então os problemas aparecem diante da gente, problemas gigantes, que são os desafios que o próprio Deus permite aparecer. Para quê? São a visão. É a visão que significa.
Josué e Caleb tinham uma visão que eu preciso ter hoje. São os problemas, grandes problemas são as oportunidades, que muitos distorcem essas oportunidades por medo e acabam recuando, mas são oportunidades. Como que a gente cresce? Preste atenção no ponto de falar. E isso eu te falo no fundo do meu coração. Como que a gente cresce? O que Deus falou para aquele povo, que fica pregado no nosso coração hoje, porque eu vou ler de novo. Deus ele diz assim, no 11: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Deus havia feito sinais no meio daquele povo. Um dos sinais abriu uma neblina. Fez muitos, as 10 pragas, muitos sinais que Deus fez. Deus nunca fez um sinal na minha vida. Deus nunca fez um sinal na tua vida. Deus nunca fez um sinal na tua vida. Será que você que está aqui me ouvindo, ou se eu colocar no YouTube, você que vai ouvir, Deus nunca fez um sinal? Nós não temos história de milagre. Nós não temos algo que ocorreu na nossa vida que a gente diz assim: eu nunca vou esquecer, foi Deus. Deus me ajudou. Deus, se não fosse o tempo, será que a gente não tem isso? Como que a gente cresce? Como que a gente desenvolve? Como que a gente se fortalece? Como que a gente se fortalece na fé? Como que a gente se fortalece na fé? Sabe como é? É quando a gente diz, e diz de novo, e repete de novo, e quando aparece um outro problema, a gente diz de novo. Quando aparece um outro gigante desafio gigante, a gente diz de novo. Grande problema, a gente diz de novo. Quando aparece algo, um problema maior do que a nossa força, a gente diz de novo. A gente diz e fala. Coração se crê, com a boca se confessa. A gente diz: vou vencer de novo. Vou superar de novo. Eu vou vencer mais esse de novo. E eles ouvindo. Quando a pessoa não crê, isso mais provavelmente é um sinal de rebeldia. É coisa séria, irmãos, é sério isso. Quando a pessoa não crê, quando ela não tem fé diante dos grandes gigantes, o gigante era real, mas quando a pessoa não crê diante dos grandes gigantes, ou é uma rebeldia, ou ela despreza a Deus. Deixa eu repetir: ela despreza a Deus. Em outras palavras, Deus não pode me ajudar, Deus não tem força, Deus não pode fazer. Ela despreza a Deus, e isso é muito grave. Às vezes, os desafios pequenos, a pessoa já está tremendo na base. Imagine se Deus quiser fazer com que ela seja uma pessoa forte na fé e permitir que venham gigantes desafios diante dela. Imagine se os grandes desafios da vida, se os desafios diários, os problemas diários já fazem ela tremer na base, já faz ela ficar apavorada, angustiada, aflita ou assustada, temerosa, e diz: eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Imagine se Deus quiser fazer você crescer na fé e permitir que venha grandes desafios. Irmãos, não existe vitória sem luta, e por detrás da luta, e por detrás de uma grande luta, e por detrás de grandes desafios, de gigantes desafios, sempre tem bênçãos. Sempre tem. Então, os pequenos problemas,
pequenos desafios, eu não consigo, não posso, não dá para mim, eu não sei. E esses pequenos desafios, eles são uma bênção na vida da gente, porque eles vão nos exercitando, e a gente vai exercitando esse, eu vou conseguir, eu posso, vai dar certo. Por quê? Porque eu tenho força? Não. Porque eu tenho sabedoria? Não. Porque eu tenho inteligência? Não. Porque eu tenho capacidade? Não. Porque eu sou grande? Não. Porque eu confio em Deus. Porque eu vou conseguir de novo. Porque eu vou vencer de novo. Porque quantas vezes Deus me ajudou, Ele vai me ajudar de novo. E a gente precisa ter isso na boca. De novo, de novo, de novo. Vou passar por isso de novo. Eu vou ter vitória nessa aqui também. É isso. É assim que se cresce, irmãos. É assim que se cresce. Não é, não consigo, eu não posso, não dá para mim. Eu não sei. A gente precisa ter duas coisas para poder crescer com Deus. Com Deus. A gente precisa ter duas coisas. Uma é compromisso e a outra é confiança. Uma é compromisso. Compromisso com Deus. Que tipo de compromisso? Qual é o compromisso que você está falando? É porque eu sei a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que seja uma covarde. A vontade de Deus não é que eu fuja dos desafios, que eu recue. A vontade de Deus é sempre que eu venha caminhar em vitória. Então eu tenho que ter compromisso, não com a minha vontade. Pode até ser que algumas vezes a minha vontade seja de querer desistir mesmo. Tem que ter uma sabedoria para saber quais as lutas que eu devo enfrentar. Tem luta que realmente não vale a pena. Tem luta que nem é minha. Mas as lutas que eu sei que valem a pena, que eu já vi pela fé recompensa, que eu sei que é minha, nessa eu vou lutar na força de Deus. Não pela minha vontade, mas eu tenho compromisso com a vontade de Deus. Segundo, eu tenho confiança nele. Eu confio nele. Quando Caleb e Josué enfrentam aquele povo, eles sabiam que os gigantes eram real. Eles estavam lá, do outro lado. Eles sabiam. Mas, sabe por que não desanimaram? Eu não sei você. Eu não sei você. Qual é o teu foco? Onde é que está o teu foco? Você está passando por uma dificuldade? Em que área da tua vida se levantou um gigante, um desafio gigante? Em que área da tua vida? Na vida financeira? Na saúde? Na família? Aonde está teu foco? Aonde está o teu foco? Porque o foco de Josué e Caleb estava em Deus, e não nos gigantes, e não nos problemas. E onde é que está o teu foco? Porque se o teu foco for os problemas, você vai se acabar. Vai cair uma depressão, você vai ficar uma ansiedade, você vai ficar preocupado. Quando pensar que não perdeu até o sono normal, natural, perdeu até o ânimo normal pela vida. Por quê? Porque foi cair numa depressão. As coisas, irmãos, elas naturalmente não melhoram por si só, elas não melhoram, elas pioram. E se a gente não faz nada, elas naturalmente pioram. Então eu preciso me levantar, eu preciso lutar com fé, com oração. Fé com oração, crendo e confessando. Ali, a oração, a respeito de vários exemplos que a gente tem na Bíblia, citar um que eu acho
que eu vou falar é o mais forte, se encaixa mais. Como Jabes, a oração muda o curso natural das coisas. Então, eu vou entrar nessa luta. Eu, com fé, com oração, mais isso daqui eu vou vencer. Mais essa. Deixa eu terminar aqui. Cuidado com as pessoas que geram dúvida. Cuidado, porque eles estavam cercados. Quem eram? Não eram os estranhos, eram os irmãos dele. Como eles mesmos falam, os nossos irmãos, eram os irmãos dele. Cuidado com as pessoas que geram dúvida. Às vezes as pessoas que geram dúvida são pessoas que estão perto de você. É filho. Quem fica mais próximo? Você dá ouvido? Quando você pensa que não, você já está ali dando atenção e a dúvida está sendo gerada em você. Cuidado, porque quem gera dúvida, muitas das vezes, são os irmãos, são pessoas de perto. Fé. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, fala, vamos lá rapidinho. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 2, tá? Versículo 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da sua alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da irônia, mas está sentado à destra de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Josué e Caleb estavam com foco, estavam olhando, não para os gigantes, estavam olhando para Deus. Assim também, nós temos os nossos gigantes hoje em dia, gigantes, que se a gente se concentrar, se a gente focar, o coração fica cheio de angústia, quando pensa que não, teu coração está tomado, um aperto no coração. Assim também, nós hoje precisamos olhar para Jesus, quando fala que Ele é o autor e consumador da fé, ou seja, a fé é de autoria dele, ele gera, ele é a razão da fé, e ele é o consumador, é o começo, ele é o fim, e por meio dele, quando diz que ele gera, ele realiza, ele gera, ele realiza, ele é o começo, ele é o fim, em Cristo tudo é possível. Amém. Ele torna, quando diz, ele é o consumador, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o fundador da fé, ele é o consumador, ele é a fonte de sustentação da nossa fé, e é ele que torna a nossa fé possível. Os gigantes apareceram lá para eles, apareceram, e vai aparecer para mim, vai aparecer para você, e aparece, mas nele tudo é possível. Então, vou tirar o foco do problema, do grande desafio, dos gigantes. Eu vou olhar para Jesus, porque nele tudo é possível. Amém? Vamos orar.